Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. E abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, e nós vamos ler o que está escrito do versículo 1 até o 11. Enquanto você vai encontrando aí, quero dizer que eu pensava, na minha humilde mente, que a carta aos Romanos seria a carta mais difícil de ministrar. Mas a carta aos Coríntios, meu irmão, é muito mais difícil. Ela é muito mais pesada. É complicadíssima. Aqui Paulo, é igual Pedro, ele vai dizer, ele fala coisas muito difíceis de compreender. Mas quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, é como se nós olhássemos para um espelho dos dias de hoje. E muitas coisas que nós estamos tratando aqui, e o intuito de aprendermos a carta aos Coríntios é não errar como a igreja de Corinto errou. Porque eles erraram demais. Eles chegaram a ser a vergonha do evangelho. Mas é tão real que parece que nós estamos nos identificando com as coisas que estão acontecendo, que aconteceram há 2000 anos atrás. E é por isso que, com toda humildade, eu quero dizer isso para vocês, meus irmãos. O intuito da exposição dessa carta é não errarmos como a igreja de Corinto errou. Não é expor ninguém para ninguém. Deus, ele nos expõe para nós mesmos. Mas uma coisa que eu aconselho a você é que, se caso Deus ele falar com você, é porque ele te ama, ele quer ver você bem, ele quer que você reflita e ande no caminho correto. Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas ou contendas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém?
Vamos orar? Pai querido e Deus amado, Senhor, a responsabilidade é muito grande, Pai. É brutal. E o homem, por si só, ele não tem autonomia, não tem autoridade e nem direito de falar se o seu espírito não o revestir. Porque, meu Deus, as pessoas que vieram aqui nesta manhã, elas vieram aqui foi para ouvir a tua voz, ó Pai. E aqui neste lugar, meu Pai, o Senhor tem uma obra muito grande para fazer em cada lar, em cada família, em cada pessoa que está aqui. E é por isso, meu Deus, que eu peço ao Senhor, não nos poupe, Pai. Fale aquilo que o Senhor precisa dizer, aquilo que é instrução para o nosso crescimento. Que o Senhor, meu Deus, nos dê amadurecimento de alma e de espírito para olharmos para o Senhor e através dessa palavra nós sejamos, meu Deus, conformados na imagem do Teu Filho, Pai, para que toda honra, toda a glória seja dada a Ti, para que o Teu reino avance nessa terra e que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção, amado. Antes de entrar na exposição, eu queria dizer uma coisa para você. Aliás, eu queria perguntar primeiramente. Amados, o que é ser cristão? O que é você ser um servo de Deus? Ser um cristão? Ser cristão, amados, para a pessoa que não sabe, não é um status de rede social, no qual a pessoa coloca ali para dizer que tem uma religião. Não. Ser cristão não é religião. Muito pelo contrário. Ser cristão é imitar a Cristo. É ser um imitador de Cristo. E o que Cristo mais ele fez nessa terra? Ele renunciou a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da posição que ele tem no mundo espiritual, na Trindade, para se tornar o pior dos homens e ter a pior morte nessa terra. Tudo isso com o intuito que o nome do Pai fosse glorificado. E é por isso que Jesus é o Filho amado do Pai. E nós, quando cremos nele, passamos a ser filhos de Deus, quando entregamos a vida nas mãos do Senhor Jesus, quando nos batizamos nas águas e quando nós começamos a imitar a Cristo. Então isso nos leva a crer que ser cristão é você renunciar a si mesmo, é renunciar às suas vontades e até mesmo os seus direitos por um bem maior, que é o nome do Senhor ser glorificado. É por isso que esse culto está acontecendo aqui. Esse culto não está acontecendo em nome do pastor e muito menos em nome da igreja, mas esse culto ele está acontecendo para a honra e glória do nosso Deus, porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então você entendeu um pouquinho o que é ser cristão? Porque você vai precisar deste entendimento para compreender essa mensagem de hoje. E nós vimos dos capítulos 1 ao 4 o primeiro problema que a igreja de Corinto estava enfrentando, que era o partidarismo dentro da igreja. A igreja estava dividida em 4 partes. E eu disse aqui que Satanás ele não consegue destruir uma igreja, mas a divisão dentro da própria igreja consegue destruí-la. Porque ali as pessoas elas não saíam, elas ficavam ali dentro, olhando umas para as outras, sem concordarem uma com as outras, e isso fez com que aquela igreja fosse a ruína. Ou seja, o partidarismo ele é mais nocivo do que Satanás. Mas nós aprendemos também
no capítulo de número 5, e foi um capítulo muito pesado que nós expusemos aqui, que foi quando houve falta de disciplina na igreja, a ponto de o filho e o pai compartilharem a mesma mulher. E a igreja batia palma para aquela situação, e o apóstolo Paulo, mesmo à distância, ele fala, olha, exclui essa pessoa, porque ela está escandalizando, ela está enfraquecendo o corpo de Cristo, ela não quer mudança. Repreenda ela, exorte ela, coloque ela na disciplina. E depois nós aprendemos que essa pessoa que estava nessa prática, ela vai passar pela disciplina, e Paulo ele vai dizer, ela passou pela disciplina, agora ame essa pessoa, levante ela, mostre para ela que ela é querida na igreja, mas sem disciplina, a obra de Deus, ela não manifesta o amor do Pai. Porque sabe qual que é o pior mal que tem sido pregado hoje? É que a pessoa não precisa mudar, que Deus ele ama ela do jeito que ela é. Amados, isso é uma mentira do diabo. Deus ele nos ama da maneira que nós somos quando chegamos. Mas à medida que estamos na presença dele, o jeito de Cristo, o imitar a Cristo, começa a ser evidente, externado em nossa vida. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu nem sabia se eu estava liberto. Mas ao imitar a Cristo, a libertação que Deus ele me proporcionou foi ficando mais evidente. Então, a disciplina ela é necessária. Só que hoje, amados, esse texto aqui, essa mensagem tem até um tema que se chama roupa suja se lava em casa. Amém? E aqui eu já quero entrar direto na exposição para você entender o que está acontecendo. Aqui no versículo 1, Paulo ele vai dizer assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Sabe o que Paulo está dizendo? Que as contendas, não a divisão, tá? Isso é outro problema. As contendas, elas existiam naquele tempo. E as contendas, amados, até hoje, elas existem dentro da igreja. Infelizmente. Mas por que contendas existem entre irmãos que professam a mesma fé, que creem no mesmo Deus, que querem ir para o mesmo céu? Por que as contendas existem? É porque todos nós somos imperfeitos. Seja humilde e diga assim: eu sou imperfeito. Amém? Todos nós eu sou imperfeito. Mas uma vez uma pessoa disse, com muita clareza, mas também usando termos um pouco difíceis de ouvir, ele disse assim que a igreja é uma fábrica de lixo que Deus está reciclando. Não é pesado de ouvir, ô pastor, mas a Bíblia, Paulo ele fala, eu era o lixo do mundo, a escória do mundo. E se você for ver quem você era no mundo lá fora, o que a reciclagem ela faz? Ela vai consertando, ela vai mudando, ela vai purificando, ela vai limpando. E é assim que Deus ele vai fazendo, porque todas as pessoas que estão na igreja, elas estão sendo transformadas por Deus. E Deus ele está transformando, amado, gente complicada, gente difícil de se lidar com ela, de se conviver. Você, por exemplo, talvez, quando faz uma análise na tua vida, você percebe que você não era uma pessoa tão boa assim, mas graças a Deus, você está tendo a sua vida transformada. Quem pode dizer isso? Diga glória a Deus. Que bênção, eu pensei que era só comigo. E é por isso, amados, que na igreja, dentro da igreja, você será decepcionado por muitas pessoas. Mas também dentro da igreja, você e eu vamos decepcionar muitas pessoas, porque nós não somos perfeitos.
E contendas, elas sempre existiram. Nós vemos, por exemplo, que dentro de casa mesmo, contendas aconteceram entre Caim e Abel, Esaú e Jacó, Absalão e Aminon, entre marido e mulher, entre pais e filhos, sempre há contenda. Mas Paulo, ele está dizendo aqui nesse contexto de contendas que começam dentro da igreja. Ele está dizendo aqui, aventura-se algum de vós tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Sabe por que tinha contendas ali na igreja de Corinto? Porque eles começaram a deixar o mundo entrar dentro da igreja. E eles começaram, inclusive, a fazer aquilo que Jesus ele condenava, que era o comércio dentro da igreja. Não como Caifás, Anás, eles faziam de colocar bois dentro do templo, colocar pombas, colocar ali todo tipo de animais dentro do templo. Não. Eles começaram a trocar serviços. Igual, por exemplo, se tinha um irmão que era um vidraceiro, chegava o outro irmão e falava assim, olha, eu quero fazer um serviço com você. Aí dentro da igreja eles começaram a organizar, eu quero que coloque para mim na porta da minha casa um blindex assim, assim, assado. Imaginando nos dias de hoje, tá? E aí passava, quanto que você vai me pagar? Eu vou te dar um cheque para 30 dias, outro para 60 e o outro para 90. Logo no primeiro mês o cheque volta. 30 dias. E aí a pessoa chegava, tentava conversar, não pode deixar que vai dar tudo certo. 60 dias, cadê o dinheiro? 90 dias, cadê? Então, eles faziam negócios dentro do templo e o próprio irmão ficava devendo um outro irmão dentro da igreja. E aí o que acontecia? Eles não tinham sabedoria para resolver, e aí, ao invés de levar ali para a igreja, resolver ali dentro, se caso fosse ali, chegasse perto do pastor e falar, ô pastor, fulano está me devendo, como é que a gente vai fazer? Ele não me paga. Ele está aqui sentado na igreja como se nada tivesse acontecendo, pregando a palavra de Deus como se nada tivesse acontecendo, e eu não consigo nem dormir por causa que ele não me paga. O que as pessoas faziam? Ao invés de resolver internamente e lavar a roupa suja ali dentro, eles chegavam na roda dos ímpios e falavam, poxa, eu estou chateado com a igreja, viu? Falava com uma pessoa que nem cristão não era. Uma pessoa que nunca foi na igreja, chegava perto dela e falava, eu estou chateado com a igreja. Porque é o seguinte, tem um irmão lá na igreja que não me paga. Aí o outro falava, por isso que eu não gosto de igreja. Por isso que eu não gosto de igreja. Por que você acha que eu não vou? Por que você acha que eu não vou? É tudo sem vergonha, é tudo safado. Você está entendendo? Porque o generalizar é mais fácil do que pontuar. Então, uma pessoa injusta, ela começava a julgar os problemas que eram para ser resolvidos internamente dentro da igreja. Não no caso, por exemplo, de uma pessoa que é servo de Deus. Eles levavam problemas para pessoas que nunca tinham aberto a Bíblia, nem sabiam quem era Jesus. E aí, amados, as pessoas de fora começavam a julgar, a trazer ali as visões do mundo. Você já percebeu que quando um cristão ele se posiciona, o mundo julga ele? Só que a Bíblia não dá esse direito. Da mesma maneira que o cristão não julga quem está do lado de fora da igreja, nós não temos jurisdição na rua de entrar dentro dos botecos e falar, joga esse copo de cerveja fora e vai para a igreja agora. Não temos essa jurisdição. Da mesma maneira, o mundo não tem o direito de julgar da porta da igreja para dentro. Eles não têm. E é por isso que quando Paulo ele fica sabendo que tem irmãos que está indo lá para a Ágora, que era a praça onde os filósofos epicureus ficavam ali recitando
os seus poemas, recitando a sua sabedoria, ele fala, não é possível que vocês estão tirando um problema entre cristãos e levando para o ímpio dar opinião, levando para o ímpio resolver. Não é possível, amados, problemas internos, problemas de ordens cristãs, com cristãos, tem que ser resolvido entre cristãos. E ele não está dizendo aqui, por exemplo, a pessoa... São problemas menores, tá? Não são problemas que ferem, por exemplo, mandamentos do Senhor. Ou seja, roupa suja precisa se lavar em casa. Igual você que está com um problema no casamento, pede um conselho para um ímpio para você ver. Fala, separa. Manda essa mulher embora. Joga ela na rua. Larga esse homem. Põe um par de chifre nele. É isso que o mundo ele vai oferecer. Por isso que Paulo está dizendo, eu não acredito, e eu também não acredito, aqui não acontece essas coisas, não é possível. Eu não acredito que vocês estão pegando problemas entre cristãos e levando para o ímpio resolver. Amém? E aí ele continua dizendo aqui nos versículos 2 e 3 assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Olha o que Paulo está dizendo. Vocês não estão entendendo a posição que a igreja tem perante Deus, não? Vocês não estão entendendo que vocês irão julgar o mundo dos ímpios no final, na volta do Senhor? Porque Jesus ele disse que no juízo final, aqueles que estiverem do lado dele, eles irão julgar o mundo dos ímpios, amados. E ele diz isso no mesmo contexto que a palavra ela diz que os ninivitas, eles se levantarão no juízo final e condenarão aquela geração. Porque se converteram com a pregação de Jonas, e eis que estava ali quem era maior do que Jonas. Ele, no mesmo contexto que ele diz que a rainha do sul, ela se levantará no juízo final e condenará aquela geração, porque se converteu com a pregação de Salomão, e eis que estava ali quem era maior do que Salomão. Ele está dizendo, vocês, igreja, vocês têm uma posição diferente. Vocês irão julgar até os anjos caídos, porque diz lá em Judas, versículo 6, que aqueles anjos que não se mantiveram na pureza, eles estão guardados para serem julgados e condenados, e quem condenará eles será a igreja do Senhor. Ele está dizendo, ó, vocês que estão aqui, ó, quem é a igreja do Senhor, diga glória a Deus. Vocês que são a igreja do Senhor, a igreja de Deus de verdade, não é simpatizante. Ele está dizendo, vocês têm uma posição diferente, vocês vão julgar o mundo dos ímpios, vocês vão julgar os anjos que caíram, quando a rainha do sul se levantar, quando os ninivitas se levantarem para condenar, porque se converteram, a igreja que se converteu se levantará também. Vocês irão julgá-los. Será que vocês não conseguem resolver problemas entre vocês? Será que vocês que têm essa função tão grande não conseguem resolver problemas tão pequenos? O problema entre o marido e a mulher, entre o pai e o filho, entre irmãos. Como que Deus entregou para nós uma função tão grande, algo tão maravilhoso. A igreja, amados, ela precisa ser protegida, ela precisa ser livre de escárnio, e a partir do momento, não é quando o escárnio da igreja, não é quando acontece algo aqui, é quando daqui sai para lá. É quando a pessoa não consegue proteger a noiva de Cristo. E isso acontece quando você comenta as coisas de Deus com o ímpio, com aquele que não tem entendimento, que nunca teve um encontro com Deus. E aí a pessoa ela vai escarnecer, ela vai zombar. E aí diz aqui no versículo 4 assim, olha,
Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. É como se pegasse uma cadeira e colocasse o ímpio para julgar. E não é isso, amados. A palavra do Senhor é muito clara. Nós que somos a igreja do Senhor, nós temos que resolver os nossos problemas. A igreja do Senhor, ela tem que ter essa maturidade e compreensão de resolver os problemas internos. Amém? E aí diz a palavra do Senhor no versículo 5, assim, olha, para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ele está dizendo aqui, com sarcasmo, porque os coríntios se julgavam muito sábios, muito cultos. Ele vai dizer, não tem nenhum sábio entre vocês, não? Que pode julgar as causas entre vocês, não? Será que não há nenhum? Porque o que vocês estão fazendo, levando os problemas internos para fora, é para a sua própria vergonha. E demonstra falta de sabedoria, amados. Toda vez que tem problema na igreja, seja qual for, amados, tem que ser resolvido pelos sábios da igreja. Não tem como você, por exemplo, porque a pessoa que tem Jesus, ela é mais sábia que o maior intelectual que está no mundo lá fora. Claro que você precisa conhecer as pessoas. Não é que você, por exemplo, vai sair abrindo seu coração para qualquer pessoa que está dentro da igreja, porque tem muita gente que está em reciclagem ainda. Mas tem gente que já foi um pouco mais reciclado. Entendeu? Então, a pessoa ela precisa resolver esses problemas com os sábios da igreja, mas tem que ser resolvido o problema. Porque tem pessoas sábias que não resolvem, não, fica só ensaboando o problema. Vem cá, só passando vaselina em problema, pelo amor de Deus, amado. Não é assim. Precisa ser resolvido. Precisa ter pessoas que resolvem, porque não tem nada pior do que você chegar e falar com fulano, você tem que resolver isso. Pai, você tem que resolver isso. Mãe, você tem que resolver isso. A pessoa, não, aquela politicagem, né? Fica ali fazendo um métier com todo mundo. Não é assim. Problema tem que ser resolvido. Nós devemos buscar esses problemas com os sábios da igreja. Por quê? Porque é o seguinte, quem é sábio ouve sempre os dois lados sem tomar partido. Quando, por exemplo, uma pessoa não é sábia, ela busca o conselho com pessoas de fora da igreja porque ela quer encontrar razão para ela. Todo mundo quer ter razão, amados. Todo mundo que está numa discussão, se deu atrito, você tem uma opinião, o outro tem outra. Mas o que acontece? Acaba todo mundo querendo ter razão. Aí o que geralmente quando tem uma briga de marido e mulher? O marido vai para a casa dos parentes dele e começa a falar, não, eu não estou aguentando essa mulher. A mãe fala, realmente, meu filho, eu te avisei antes, mas agora pronto e acabou. Aí a filha vai para a casa dos parentes dela, porque todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão, mas nem todo mundo tem sabedoria para mostrar a razão de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Nós devemos buscar a solução dos problemas com pessoas que têm sabedoria, não pessoas sem sabedoria ou com ímpios. Amém, igreja? Olha só o que ele vai continuar dizendo aqui, versículo 7, versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? Isto perante incrédulos? O só existir entre vós contendas já é completa derrota para vós outros. Olha que triste isso, amados. Eu confesso que quando eu li isso eu chorei. Só de ter problema na igreja já é vergonha para a igreja. Contenda entre irmãos?
E isso é para vergonha, amados. Só de ter na igreja contenda, irmão que não conversa um com o outro, isso é vergonha, é para vergonha própria. Só de ter problemas na igreja, de um irmão não gostar um do outro, isso é para vergonha da igreja. Será que aqui no nosso meio existe isso? Será? Porque isso Paulo está dizendo que é para vergonha própria. A gente hoje em dia briga por muito poucas coisas, amados. A Bíblia vai citar Evódique e Sintique, que eram duas mulheres que congregavam na mesma igreja, mas não andavam concordemente no Senhor. Tudo que uma falava, a outra ia contra. A outra falava, a outra ia contra, na mesma congregação. Hoje elas são lembradas como sinônimo de contenda. Em nome de Jesus, se há isso na igreja, é para nossa própria vergonha. É você chegar e olhar no espelho em casa e falar assim, poxa, será que eu estou fazendo certo, amado? Tal pessoa é atleticana, eu sou cruzeirense, eu não sou nada. Mas será que eu ficar fechado com o irmão que está na mesma igreja, no mesmo banco, congregando a mesma casa de oração, buscando o mesmo Deus, será que eu estou certo? A pergunta que Paulo está levando esses irmãos a fazerem a si mesmo é isso. Acontece contendas na igreja? Sim, acontece. Atritos entre obreiro com pastor, tem obreiro com obreiro, membro com membro, membro com obreiro, membro com pastor. Tem contenda? Tem sim, mas tem que se resolver. Sabe por quê? Porque o Senhor ele não habita no meio de contenda, amados. Não habita no meio de contenda. E é por isso que nós precisamos resolver entre si. Será que vai precisar levar para quem isso? Hein? Em nome de Jesus, será que vai precisar levar para um ímpio resolver o pequeno problema que você talvez tem? Não. Seja maduro, meu irmão. Seja madura, minha irmã. Porque se você tiver esse coração quebrantado, além de Deus te abençoar muito, o reino de Deus avançará não somente lá no mundo, lá fora, mas avançará aqui dentro principalmente. E as maravilhas do Senhor se manifestarão. Amém? Então está na hora de crescer. Está na hora de acabar com esse negócio de birrinha. Acabar. Porque diz aqui no versículo de número 7, a parte B, ele vai dizer assim, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha só que interessante. Eles eram ativos para fazer justiça, mas eles eram inativos para sofrer o dano. O que é sofrer o dano, amados? E a injustiça? É você abrir mão do seu direito para ter comunhão com o seu irmão. É só quem é alcançado pela graça que consegue fazer isso. Porque hoje está um tal de só por cima do meu cadáver cristão que eu abro mão do meu direito. Eu não abro mão, não. Comigo é assim, eu vou até a última instância. Paulo está perguntando, por que você não sofre o dano? Por que você não dá o braço a torcer um pouquinho? Por que você não consegue abrir o coração? E Jesus, ele vai ensinar que o que define o cristão não é a ação que ele tem, é a reação que define se você é cristão. Ele vai dizer assim, se o inimigo te bater na face, como que você reage, hein? O que vai definir se você é cristão não é a ação, é a reação que você tem. Porque bater na face de alguém era desonrar outra pessoa. O que ele fala? Sofre o dano. Dá outra face para bater. Para ter comunhão com o seu irmão. Ele vai dizer, olha, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai 2 com ele.
ele está dizendo que vai te definir como cristão não é como você age, é como você reage. Porque tirar o direito da pessoa de ir e vir era transgredir um direito do ser humano. Só que Jesus está dizendo, sofre o dano, anda 2 milhas com ele. Se alguém pegar quiser a tua túnica, dá ele a capa também. E a roupa do ser humano é um bem. E pela lei mosaica não se podia pagar dívida com roupa do corpo. Mas se alguém quisesse, entrega. Sofre o dano por um bem maior. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. É você, às vezes, abrir mão até do seu direito. Às vezes a pessoa está ali, batendo boca, querendo discutir com você. Não, então tá bom, me perdoa, tá? Me desculpa, tá? Tá tranquilo. Respira fundo, dá um passinho para trás para andar mais para frente. Você está entendendo? Porque se a pessoa ela não sofrer o dano, ela não é cristão. Porque a nossa reação é que vai mostrar se você já se converteu ou não. Quando alguém te xinga, você faz o quê? Quando alguém quer te agredir, você faz o quê? E eu não estou dizendo de ser bobo, viu, amado? Da pessoa estar na rua, via um ladrão ali querendo pegar e te tomar as coisas na marra. Via aqui, ó, eu luto karatê. Não, peraí, não é isso não. Aí você vai, não, leva tudo, leva. Não, é comunhão com os irmãos que a gente está falando. É entre pessoas. Não é bobeira, ser bobo, não. Mas quando alguém te xinga, o que você faz? Como você reage em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio aos empecilhos? Como que você tem reagido? Isso mostra se você é cristão ou não é. Amém? Nós vemos, por exemplo, exemplos na palavra de Deus, Abraão e Ló. Abraão, ele diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo de número 13, que ele está prosperando muito, aí de repente está ele e o sobrinho dele com tantas bênçãos, com tantas posses, que diz que uma cidade não podia ter as 2 fazendas juntas. Aí começou a dar contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E o cananeu e o ferezeu estavam na terra roubando tudo que tinha. Enquanto estava tendo contenda, o inimigo estava avançando. E aí Abraão, com sabedoria, ele por ser o mais velho, ele por ter a direção de Deus, ele podia dizer assim, ó Ló, o negócio é o seguinte, você some daqui, pega suas coisas e vai para esse lado de cá, que eu cheguei primeiro, Deus me direcionou, você está aqui comigo de godela, e você veio, mas agora você está se mostrando quem você é, some daqui. Era direito dele. O que Abraão faz? Sofre o dano. Escolhe, Ló. Qual lugar que você quer ir? Para a direita ou para a esquerda? Aí ele sobe, ele olha, ele analisa, ele vê qual que ia ser melhor para ele. Talvez ele fez até uma pequena contabilidade. Os rios estão ali. Se eu plantar ali, vai florescer demais. Do lado de cá, a terra de Canaã é uma terra seca, é um deserto. Não planta, tudo que planta lá morre. Então, o que Abraão ele faz? Sofre o dano. Cristão de verdade, ele reage de maneira diferente. Porque, amados, eu vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que são excelentes membros da igreja. Tomam a Santa Ceia, devolvem o santo dízimo. São pessoas solícitas na casa de Deus que ajudam. Mas se pisar no calo, a pessoa ela se transforma. Só que, amado, se o ímpio ninguém mexer com ele, ele também não incomoda ninguém. Se você não pisar no calo do ímpio, daquele que não tem Deus, ele não incomoda ninguém. Mas o cristão, ele é diferente. Ele é a magma, ele é a liga, ele coloca brasas vivas na cabeça da pessoa que tenta agredi-lo, porque quando a pessoa tenta agredi-lo, ela vai ver que o cristão ele tem uma reação diferente. Você está entendendo isso? E Paulo ele está deixando claro que é para nossa própria vergonha. E aí ele vai dizer, igual por exemplo lá, nós vemos na palavra de Deus Davi. Davi foi perseguido por Saul. Saul tentou matar Davi 2 vezes com uma lança. Aí de repente chega alguém e fala, ó, Saul está dormindo.
ele e o seu exército ali, Deus está te entregando o seu inimigo nas suas mãos. Sabe o que ele faz? Não, não posso. Mas é seu direito. Ele tentou te matar, ele tentou te agredir, ele tentou acabar com você. Mas a reação de quem é cristão é diferente. Não é igual o ímpio, não. Não é. Às vezes o filho está ali xingando a mãe, xingando o pai, e a mãe pode esbofetear e bater e quebrar. Mas o que faz? Sofre o dano. Sofre o dano. Porque é assim que nós somos. Nós não somos um plágio, amado. Eu não sou aqui um ator. Eu tenho que viver essa palavra. E se nós não vivermos ela, nós vamos ser como a igreja de Corinto, amado. Ele está levando aqui a igreja a uma profunda compreensão. E eu quero perguntar a você o seguinte: até quando você está disposto a abrir mão para viver em paz com seu irmão, hein? Olha aí para o lado aí, ó. Mas não olha muito não, senão dá só aquela bicada, né? Como diz aí, né? Até quando você está disposto, hein? A abrir mão para ter paz com esse irmão que está do teu lado aí? Para esse obreiro que está na casa de Deus, hein? Você está disposto a sofrer o dano? Hã? Ser cristão não é fácil não, amado. É abrir mão, é renunciar, é você ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Amém? É você saber que a pessoa, às vezes, ela tem uma posição diferente da sua. Não é que ela te odeia, são opiniões diferentes, amado. Então, nós, como cristãos, é a nossa reação que vai mostrar quem somos. Amém? Diz aqui, ó, no versículo de número 9, versículo 8 e 9 diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim, olha, você que comete a injustiça, você pode estar com a Bíblia na mão, você pode estar vestindo um uniforme e perder o reino de Deus. Porque às vezes a igreja, ela fala assim, o ladrão fica de fora. O homossexual fica de fora. Ele falou, o injusto também. Aquele que pratica injustiça, ele está dizendo aqui, ó, versículo de número 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Se nós estivermos praticando injustiça, como que você descobre se você tem injustiça ou não? Se Jesus voltar agora. Agora, você sobe ou fica? Hein? Passou um filme aí, né? Passou um filme. Não vos enganeis, os injustos não vão herdar. A pessoa vai querer subir, vai até pular para subir no arrebatamento. Tem gente subindo, não quero ir. E não vai. Não vai levantar nenhuma gilete do chão. Porque os injustos, eles não herdarão o reino de Deus. E ele vai trazer uma série de pessoas que têm práticas dessa forma, que não vão herdar o reino de Deus. Ele diz aqui, ó, nem impuros. Essa palavra impuro, ela dá a ideia de tudo de um coador. Pensa num coador. Você coou o café, ficou aquela borra ali, não ficou? O impuro é isso. Todos os pecados foram passados num filtro. O que ficou ali é o impuro, que comete todo tipo de pecado, de imoralidade, principalmente sexual, que é contra o próprio corpo. Diz aqui, ó, nem idólatras, todas as pessoas que têm idolatria com imagens, com pessoas, é um idólatra. Esses não herdam o reino de Deus. Nem adúlteros, essa palavra adúltero aqui é aquela pessoa que trai o cônjuge, que tem a prática da traição.
Ah, não, eu tô casado, mas eu tenho 5 relacionamentos na rua e eu não abro mão deles e eu quero entrar no reino de Deus assim. Não, os adúlteros não entram. Adultério, amados, só abrindo uma aspas aqui, às vezes a pessoa ela fala assim comigo, pastor, eu estou aqui amigado na igreja. Eu falo assim, olha, você não... mas eu tô... a pessoa fala assim, eu estou em adultério. Não, adultério é você trair a pessoa que você está com uma outra pessoa. Isso é adultério. A pessoa que está amigada, ela está irregular. Ela precisa consertar a vida. Mas se ela, perante a justiça dos homens, ela já tem uma união estável. Então ela precisa consertar perante Deus para que as coisas elas vão todas bem. Mas adúltero aqui é aquele que tem uma terceira, ou quarta, ou quinta, ou polipessoas na vida, que era para ser a 2, virou poligamia. Nem efeminados. O que é um efeminado, amado? Que a pessoa ela pensa que o efeminado é aquela pessoa que é mais sensível. Não é. O efeminado aqui, ele é... Deixa eu ver como é que eu posso falar isso aqui. O efeminado, a palavra efeminada, aqui ela traduzida quer dizer macio. E ela é a parte passiva de uma relação homossexual. É aquela pessoa passiva. E o sodomita, aqui que ele cita embaixo, nem sodomitas, que é a parte ativa, que geralmente não é aquela pessoa mais sensível. Eu estou tentando aqui, viu, amado? Eu estou tentando, viu? Aquela pessoa mais tranquila. É porque tem pessoas que pensam assim, eu não sou passivo, eu sou ativo. Então, ela na cabeça dela, ela não tem nenhum tipo de problema no reino de Deus, porque com ela não tem nenhum tipo de problema de ereção, nem nada. Então, ela pensa dessa forma, o sodomita ele é assim, mas ele tem ali atração com pessoas do mesmo sexo. Então, ele está dizendo aqui que nem a parte ativa e passiva vão pegar e vão herdar o reino de Deus. E ele diz aqui, ó, nem ladrões, a palavra aqui é cleptos, é aquela pessoa que não pode ver nada, que rouba. Nem avarentos, aquela pessoa que não paga uma pizza para a família para ter dinheiro. Que não põe a mão no bolso para nada. Que às vezes tem uma condição de poder fazer algo e não faz. A pessoa ela ama o dinheiro. Na igreja não tem avarento não, amados. Em nome de Jesus. Nem bêbados, aquela pessoa que não consegue dominar a bebida. Porque na cabeça de muita gente, ela pensa assim, ó, eu só bebo sexta-feira. Eu só sexta-feira. Mas se não beber na sexta-feira, vem aquela abstinência. Aquele corpo, o corpo começa a pedir álcool, né? Então, os bêbados aqui são aquelas pessoas que não conseguem ficar sem beber, que seja em um dia, que seja em um mês. Nossa, hoje deu vontade de tomar uma latinha de cerveja, só uma latinha. Meu irmão, você está dominado, porque se está dentro de você trazendo vontade e te dominando, você pode ficar de fora do reino de Deus. Amém? Aí ele diz aqui, ó, nem maldizentes, que é aquelas pessoas que são fofoqueiras. Dentro de igreja não tem fofoca, mas graças a Deus, maravilha, né, irmãos? A fofoca foi abolida da igreja. Hã? Glória a Deus, né? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então, ele faz uma lista e ele chama a atenção daqueles cristãos para ver. Vocês são convertidos mesmo? São. Porque o injusto não herda o reino. Assim como o homossexual, assim como o ladrão, assim como o bêbado. Às vezes a gente joga pedra no bêbado fazendo injustiça. Nossa, você não vai para o céu bebendo desse jeito. E você também não vai para o céu fazendo a injustiça que você faz. Ele chama atenção para análise, amados. Analisar a vida. Analisar a mente. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus.
Quem tem telhado de vidro aqui, hein? Oh, o meu é vidraça e fininha ainda, viu? Não podemos jogar pedra no telhado de ninguém, amados. Cuida da sua vida com Deus. Mas uma coisa que é maravilhosa é que essas pessoas todas tinham na igreja de Corinto. Tinha ladrão, tinha ali homossexuais, mas ele diz aqui, ó, versículo 11, tais fostes alguns de vós, vocês foram, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Sabe o que ele está dando aqui? Testemunho de transformação de vida. Ele está dizendo que o milagre da graça de Deus, muitas pessoas que estavam congregando naquela igreja, um dia fizeram parte dessa lista, mas muitos que estavam ali agora faziam parte do reino de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Depois, se você tiver um pouquinho de paciência, você vai contando quantas vezes Paulo ele chama os coríntios de irmãos. Vai dar 20 vezes. 20 vezes. Porque quem lê a carta aos coríntios sabe, esse povo não é convertido. Mas Paulo ele deixa claro que Deus ele transforma pessoas. Nós estamos aqui e somos ali no processo de reciclagem. Eu vou melhorando um pouco mais, você que está aqui vai melhorando um pouco mais, você que está aí no fundo vai melhorando um pouco mais, até nós chegarmos na presença do Senhor, trocarmos a nossa cruz pela coroa da vida eterna. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. E pode ficar sentado. Curve a tua cabeça aí. Os obreiros se ajoelham. Eu quero fazer uma oração por você. Mas por que eu estou pedindo para você permanecer sentado? Refletir, amados. Reflexão. Reflexão. Será que não está na hora de crescer, não? Misericórdia eu perder o reino de Deus por bobeira. A graça é o favor imerecido de Deus. A palavra graça quer dizer que aquilo que nós não merecíamos, Deus ele nos dá. É a graça dele. Mas a misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. Isso é misericórdia. É o castigo que merecemos e Deus, pelo pedido de perdão, Ele não nos dá. Oh, meus irmãos, ouça hoje o que o Espírito Santo está te dizendo. Reflita um pouco na tua vida. Reflita um pouco nas suas atitudes hoje. Jesus ele fala assim que aquele que mais amou é aquele que mais perdoou. Aquele que foi mais amado é aquele que foi mais perdoado. Ou seja, se você ama o seu irmão, perdoa. Perdoa aqueles que te ofenderam. É a nossa reação. Quer andar uma milha comigo? Vamos andar 2. Mas você não tem que fazer alguma coisa? Não. Pode deixar que eu vou fazer outra hora. Mas o meu importante é andar com você. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero estar bem com você.
As outras coisas são secundárias. Eu prefiro sofrer o dano. E uma vez, enquanto você está com os olhos fechados aí, só para a gente orar, eu já, em alguns momentos, sofri muitas calúnias. E na hora, a reação que a pessoa ela tem é de querer se defender. Só que buscando em oração, um dia Deus ele falou comigo assim, em meio a todas as calúnias que eu recebi, ele disse assim, ó, se você falar, eu me calo. Mas se você calar a boca, eu falo. Sofre o dano. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que os justifica. Mas nós, como igreja, nós temos que cuidar da noiva, nós somos a noiva. Quando o seu irmão, ele está triste, eu fico triste também. Quando nós temos contendas, temos que resolver, amados. Nós não podemos retalhar o vestido da noiva, não. É reflexão. Nessa manhã, se você, por exemplo, diz assim, pastor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar de vida, porque o meu jeito de ser, eu firo muitas pessoas que eu amo. E não tem nada pior do que ferir pessoas que você ama. E ainda que indiretamente, amados, esse irmão que está aqui nessa igreja, ainda que ele não te conheça, ele ama você. Deus, quando ele vê os filhos dele em comunhão, ele fica feliz. Imagina o pai, no dia dos pais, o maior pai de todos, que é Deus, ele olhando para a igreja e vê os filhos sem conversar, os filhos se desentendendo, sofre o dano. Você já é maduro o suficiente para isso. Se coloque no lugar do irmão. Vamos resolver as pequenas intrigas. Não vamos deixar que o ímpio lá fora venha dizer, tá vendo? A igreja é terrível. Para que é isso que eu vou lá? Não, jamais eu entro ali. Fala com Deus aí, peça perdão, seja humilde. Se você distratou pessoas. Ou então se você se sente tendo sofrido dano, glorifica a Deus e dê força, peça força para Deus, que Ele te fortalecerá. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, eis aqui, meu Deus, a Tua igreja, Pai. E nesse momento nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Mas pedimos, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Não somos perfeitos, Pai. Não somos justos, porque quando sofremos o dano, nós queremos a nossa própria justiça. Mas nos ensina, Pai. Nos ensina a ser como Teu Filho é. Que ainda, meu Deus, que a afronta ela venha, ainda que os problemas eles venham, ainda que venha ferir o nosso orgulho, que o Senhor, meu Deus, jogue por terra todo orgulho, toda soberba humana, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Abençoa essa congregação, abençoa, meu Deus, os membros dessa igreja, abençoa, meu Deus, os Teus filhos, Pai. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que entrou aqui hoje pela primeira vez, mas veio até aqui, ó Pai, primeiramente porque ela tem um propósito na vida dela que o Senhor tem preparado. Nos ensine, Deus, a termos a nossa vida restaurada com o Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, tem pessoas agora orando e voltando para os caminhos do Senhor, pedindo abrigo novamente debaixo das Tuas asas. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão na Tua casa, Pai, pedindo força. Tem pessoas se entregando para Ti.
E eu te peço, ó Deus, cumpre o teu propósito aqui nesta igreja. Nos leve a refletir sobre o que é, meu Pai, ser cristão e viver para a glória do Senhor. No nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.